Fala pessoal, hoje eu tô aqui para mostrar o meu mais novo contrabaixo, essa réplica de um Wall MK2 feita pela Kaiser Guitars. E já fica aqui, antes de qualquer coisa, o meu agradecimento ao Eduardo da Kaiser por ter topado esse projeto de fazer essa réplica que eu tanto queria e que é um projeto que me deu muito trabalho, mas que ao longo do tempo o Eduardo foi sempre tirando as dúvidas, sempre muito solícito, foi dando as dicas dele de melhoria e nós conseguimos chegar nesse produto final. E claro, eu não posso deixar nunca de agradecer a uma das pessoas mais importantes de todo esse processo, meu amigo Matheus Grafunder, da Grafunder Luthieria, que fez essa pintura e fez toda a finalização do meu baixo. Valeu, meu mano, tamo junto, hein? Bom, vou falar pra vocês um pouquinho então sobre a história da Wall, desses baixos da Wall e de como eu cheguei na ideia de fazer essa réplica. Bom, os baixos da Wall são fabricados na Inglaterra, no Reino Unido, e são baixos de luthieria, baixos de boutique. Tudo na Wall é feito por eles, na luthieria, exceto pelas tarraxas, que são tarraxas da Schaller. Os baixos da Wall foram amplamente utilizados por baixistas das décadas de 70, 80 e 90. E atualmente temos um grande exemplo, que é o baixista da banda Tool, o Justin Chancellor, que usa o Wall desde a década de 90. Além de outros exemplos de baixistas, como Mike Hogan, da banda The Cranberries, e também, claro, o Flea, do Red Hot Chili Peppers, que gravou o álbum Blood Sugar Sex Magik. E foi daí que eu tirei a ideia de fazer essa réplica do Wall. Então, por que de fazer uma réplica e não simplesmente comprar um baixo da Wall? Pois bem, os baixos da Wall possuem um valor agregado muito alto. São baixos muito caros por serem raros e de boutique. São inviáveis para compra nos dias atuais, com um valor muito, mas muito alto. Portanto, como temos opções muito boas de madeiras e de construção, como exemplo o Kaiser Guitars, podemos fazer essa réplica com peças semelhantes e ter um bom resultado, como vocês estão vendo nas imagens. A grande inspiração para fazer esse baixo foi o Flea, do Red Hot Chili Peppers. O Flea usou um Wall MK2 azul para gravar o álbum Blood Sugar Sex Magik em 1991. E vocês estão vendo na tela as imagens muito raras do baixo do Flea na loja da Bass Center em Los Angeles, Califórnia, que foi onde ele adquiriu esse baixo no início dos anos 90 e resolveu utilizar esse baixo na produção e gravação do Blood Sugar Sex Magik, como vocês podem ver nos vídeos a seguir. Este primeiro vídeo mostra o Flea compondo a música Give It Away junto ao John Frusciante em um pub. Vocês podem notar que o baixo possui um tom de azul escuro e um verniz brilhante, que foi o que nós tentamos reproduzir nesse meu baixo. O segundo vídeo agora vai demonstrar o Flea tocando o baixo na produção de Rick Rubin durante as gravações do Blood Sugar Sex Magik. Porém, essas imagens são em preto e branco, extraídas do documentário Funk Monks. Para a fabricação da minha réplica, nós utilizamos as mesmas especificações de madeira que a Wall usa. Utilizamos mogno para fazer o corpo. O corpo dos baixos do Wall são laminados, ou seja, possuem um miolo em mogno e madeiras que dão essa figuração de topo e fundo. Para essa figuração, nós usamos uma madeira muito, mas muito peculiar, chamada Curly Mango. E para não misturar a madeira do mogno com esta Curly Mango, utilizamos uma madeira escura para fazer os filetes. No braço, nós utilizamos maple com 2 longarinas de mogno e a escala é em Jacarandá da Bahia, com exclusividade nessa peça que tem mais de 40 anos. O modelo do Wall MK2 é um modelo que possui 24 trastes e originalmente este corpo foi feito para os Wall de 5 cordas, porém com a opção de 4 cordas, e eu resolvi fazer ele com 4 cordas para ficar idêntico ao baixo que o Flea utilizou no Blood Sugar Sex Magik. Bom, agora vamos falar de todos os detalhes do meu baixo. Vamos começar pelas tarraxas. Como eu falei, as tarraxas são as únicas peças que a Wall não fabrica dentro de sua oficina. Portanto, eles utilizam tarraxas da Schaller. E aqui estão as tarraxas que eu utilizei, também da Schaller. São um modelo M4S Lite, com as engrenagens aparentes, como vocês podem ver nas fotos e nas imagens. O nut do meu baixo possui 42 mm e foi feito com um material chamado Graphtec. O raio da escala é de 12 polegadas.
O shape do braço é um shape em V, idêntico aos que a wall faz. Nos baixos da wall, o acesso ao tensor é feito na base do tróculo, e aqui nós conseguimos fazer da mesma forma. Porém, os baixos da wall utilizam uma capinha plástica, e aqui no meu baixo, o Kaiser conseguiu fazer com essa madeira escura, que nós pintamos de preto. Ainda no braço, vale lembrar que usamos os trastes médios, e não são trastes inox, são trastes de níquel. Vale também destacar que os braços dos baixos da wall são feitos multilaminados, e o Kaiser conseguiu fazer isso da mesma forma como vocês podem ver no videozinho acima, onde ele utilizou maple e os tirantes de mogno. E o braço foi todo envernizado com verniz brilhante, exceto pela escala, que não foi envernizada. Bom, agora vamos para a parte mais importante, que é a parte do corpo e da parte elétrica do baixo. Como sabemos, a wall não comercializa as peças de seus instrumentos. Portanto, ponte, circuito e captadores não são os mesmos da wall, infelizmente, pois é aí que está o grande segredo do som da wall. Eu vou citar para vocês abaixo todos os problemas que eu tive durante a execução desse baixo e qual foi o produto final, como que eu cheguei nessas peças que hoje estão instaladas nesse baixo. Vamos primeiro então falar dos captadores. Os captadores dos baixos da wall são do modelo humbucker, porém são completamente diferentes de qualquer captador humbucker que vocês conhecem, pois os captadores desses baixos são do tipo multicoil, ou seja, eles possuem um par de bobinas para cada corda, o que vai reproduzir um ganho completamente equilibrado em cada corda que você tocar. Existem algumas opções de captadores multicoil no mercado, porém, durante as minhas pesquisas, o captador que mais se aproximava do som dos captadores da wall foram os captadores da Turner Pickups. Entrei em contato com o proprietário da Turner Pickups, Chris Turner, e ele me indicou o modelo MC4X RCEP, com a variação English Voice. Segundo ele, esses são os captadores que mais se aproximam do som da wall. Vale ainda destacar o detalhe que ele faz os captadores com essas molduras no entorno do captador, para ficar muito parecido com os captadores da wall, não só no som, mas também na estética. E um outro detalhe bacana é que conseguimos instalar os captadores de cabeça para baixo, para que os parafusos ficassem bem iguais, alinhados, como se fossem os baixos da wall. E devido a essa característica dos captadores serem multicoil, temos o segundo problema, que é a ponte. A ponte dos baixos da wall possui um design muito característico, e não só a parte estética, ela possui espaçamento de cordas de 19 mm. Esse espaçamento de cordas é chamado de string spacing. Nós temos diversas pontes no mercado que possuem esse espaçamento de 19 mm, como Hipshot, Godot, etc. Porém, eu não encontrei nenhuma que ficasse próximo do visual da ponte da wall e com esse espaçamento. No início do projeto, eu tentei utilizar a ponte Hipshot 3-point que vocês estão vendo nas fotos, mas ela não coube no baixo, além dela ter um espaçamento de 17.4 mm. Na sequência, eu acabei trocando ela por outra Hipshot, que se assemelhava muito ao visual da ponte da wall, que é a Hipshot 2-point Supertone, que vocês estão vendo a seguir. Porém, essa ponte também tem um espaçamento de 17.4 mm. Foi aí então que eu entrei em contato novamente com Chris Turner, o fabricante dos captadores, e ele me advertiu que utilizando essa ponte eu não teria o aproveitamento máximo dos captadores multicoil, como vocês podem ver nas fotos abaixo. Ele fez uma simulação para mim de como ficaria o alinhamento da ponte, das cordas e das bobinas multicoil dos captadores, e o resultado não seria bom. Foi aí que eu tive problemas e acabei tendo que vender essa ponte. Pois bem, qual ponte colocar então? Foi aí que apareceu uma pessoa que muito me ajudou nesse projeto. Meu amigo Jair Alves, lá de Osasco, São Paulo. O Jair possui um wall MK1 réplica, que é maravilhoso, um baixo que tem um som absurdo. E o Jair é um grande amigo. Ele me ajudou muito durante esse processo, pois ele também já tinha passado por esse problema. Foi aí que o Jair me apresentou esta ponte, a Schaller 3DS. Apesar de essa ponte não ter o visual da ponte da wall, ela é uma ponte ótima, eu diria perfeita para esse projeto, pois ela é uma ponte que tem a regulagem de string spacing, ou seja, do espaçamento de cordas. Com esses roletinhos eu consigo deixar as cordas super alinhadas com as bobinas
e consigo ter o aproveitamento máximo dos captadores multicoil. Então, Jair, valeu, viu? Nessa aí você salvou eu e eu tenho certeza que muitas outras pessoas que queriam fazer esse projeto. Aproveitando a deixo aqui também o meu agradecimento ao Rafael Rios, meu grande amigo, que acabou escolhendo essa madeira de topo que aparece no meu baixo aqui a todo momento. Ele foi determinante nessa escolha, pois foi ele que apontou essa madeira e disse que ficaria boa e muito boa para o meu projeto. Então valeu você também, Rafa, por essa. Você e o Jair são peças muito importantes nesse processo. E agora vem a parte que eu considero a mais legal desse projeto, que é o circuito eletrônico. Como eu venho repetindo, a UOL não comercializa os seus produtos, ela simplesmente vende o baixo pronto. Então, como conseguir um circuito que seja igual ao circuito dos baixos da UOL? Antes de falar do circuito que eu utilizei, eu vou falar um pouquinho como que funciona a parte eletrônica dos baixos da UOL. Os baixos da UOL, em especial esse modelo, o MK2, possuem os dois captadores, humbucker, multicoil, de braço e ponte, e possuem esses 4 knobs. O primeiro knob é o knob de volume, o segundo knob é o knob de balanço, também chamado de pan ou blend entre os captadores. O terceiro knob é um filtro para o captador de braço e o quarto knob é um filtro para o captador de ponte. Guarde bem essa palavra, filtro. Eu vou explicar cada knob, como ele funciona, e essa palavra filtro ela é importantíssima durante a explicação. O primeiro knob, que é o knob de volume, ele controla o volume master do baixo. Porém, os baixos da UOL têm um feature, tem um detalhezinho no knob de volume. Ele possui um push-pull que, quando ativado, libera um sistema chamado de Peak Attack. Este sistema, o Peak Attack, ele adiciona harmônicos e agudos ao som, deixando o som mais brilhante. O segundo knob é o mais simples do baixo, que é o knob de blend, ou pan entre os captadores. Se você posicioná-lo mais voltado para o braço, você vai utilizar mais volume do captador do braço. Mais para a ponte, você vai utilizar mais volume do captador da ponte. E se deixar ele no meio, como está aqui, ele vai ficar com o volume igual dos dois captadores. E agora nós temos o grande segredo dos baixos da UOL. Lembram-se da palavra filtro? Sim, esses dois knobs não são tones, eles são filtros. Filtros parametrizados para o braço e para a ponte. Estes filtros são chamados de Low Pass Filters. O espectro variável dos Low Pass Filters é ajustado de acordo com a posição que você coloca o knob, onde, mais próximo de 0, você terá um som muito fechado, o filtro atuando muito forte, cortando todos os agudos praticamente. E, mais próximo de 10, você vai ter um filtro muito brando, que deixa passar muito agudo, deixando o som muito brilhante, que é uma das características pontuais desse baixo. E este filtro serve para o braço e para o captador da ponte. Ah, e como tudo na UOL é diferente, nesses knobs de filtro você ainda tem a opção de push-pull. Quando você ativa, puxa esse knob para cima, ele ativa um booster, chamado no próprio site da UOL de Quasi Parametric Boost, que ativa no baixo da UOL cerca de 10 dB de harmonics. Agora que explicamos como funcionam os baixos da UOL e seus filtros, eu vou explicar para vocês qual foi o modelo de circuito que eu utilizei nesse baixo. Depois de muitas pesquisas e também de uma indicação que veio lá de 2021 do meu amigo Felipe Maciel, que ele também nem lembrava que tinha me indicado esse circuito, eu cheguei à conclusão que a melhor peça para o meu baixo seria o circuito Double NFP Special Mark II da Lusitano Device. E aproveitar nesse momento já para agradecer o meu amigo Nuno Maio, que é o dono da Lusitano Device, que me atendeu super bem, tirou todas as dúvidas e me indicou esse circuito também. Ou seja, eu já estava com a escolha certa e ele ainda me ajudou proporcionando esse circuito e todo o atendimento de instalação, de regulagens. Então é a pessoa certa, recomendada para atender vocês, caso vocês queiram fazer um baixo igual a esse. E o funcionamento desse circuito, o Double NFP Special Mark II, é exatamente igual ao funcionamento do circuito da UOL.
Assim como o circuito de filtros da Wall, este circuito também é ativo com uma bateria 9 volts. E neste circuito da Lusitânia, nós temos acesso às frequências em que ele trabalha. Aqui no filtro de braço, nós variamos as frequências do filtro de 100 Hz até 2.5 kHz. E no de ponte, nós variamos de 200 Hz até 2.5 kHz. E neste circuito, nós também temos a opção de boost, chamada de Resonant Peak, que aumenta 3 dB de boost no filtro que você tiver setado aqui nos seus knobs marcados. Outra coisa bem bacana é que a própria Lusitania Device faz esses knobs numerados. E esses knobs numerados são imprescindíveis para esse sistema, pois é muito importante você marcar em qual posição, em qual número está setado o filtro, pois eles variam muito, mas muito precisamente. Se você mexe um pouquinho o filtro, ele já muda muito o som. Então é indispensável ter esses knobs numerados, e a Lusitania faz eles também para você junto com o circuito. Além disso, os baixos da Wall têm essa marcaçãozinha metálica para facilitar você gravar aqui onde ficou cada posição do knobzinho que você deixou. E essa dica eu acabei pegando lá no canal do Super Funk Beat, esse cara que teve também essa ideia de fazer um clone da Wall. Ele fez com as mesmas peças, porém em um design próprio. Ele quis fazer do jeito dele e não replicar esteticamente o Wall, como vocês estão vendo nas imagens acima. E ele deu essa dica de usar os knobs numerados. Voltando a falar do circuito, eu vou mostrar agora a parte traseira, onde foi instalado o circuito, onde tem algumas coisas bem legais. E aqui na parte de trás do baixo, nós temos a cavidade, onde está instalado o circuito. E aqui você pode ver as placas dos potenciômetros de volume, blend e também dos filtros, que tem esses trim pots. E você pode ajustar de 3 até 6 decibéis rodando uma chave interna que tem dentro desse potenciômetro que vocês estão vendo na imagem acima. O meu eu vou deixar padrão em 3 decibéis. Aproveitando a imagem interna da instalação do meu baixo, é possível observar que como o captador é multicoil, ou seja, cada captador é multicoil, nós temos saídas de fios independentes para cada bobina que foi instalada. E este circuito é perfeito para isso, pois ele recebe cada fio desse, podendo ser ligado em até baixos de 6 cordas, pois ele tem 6 espaços para cada captador. E neste circuito da Lusitania, nós também temos o Peak Attack, também ativado com push-pull no knobzinho de volume. E ele também soma agudos ao som, ficando com um som mais brilhante. Este nome Peak Attack é porque simula aquele som de palheta. Este Peak Attack é uma técnica muito utilizada pelo baixista da banda Tool, o Justin Chancellor, que eu já citei lá no começo do vídeo. Acredito que ele toque o baixo dele, o Wall MK2, com esse boost ativado. E por fim, outro detalhe muito interessante dos baixos da Wall é que eles possuem 2 jacks, um jack P10 convencional e um jack XLR balanceado para ser ligado em linha, para tirar um som mais limpo ainda desse baixo. Mas na situação do meu baixo, esses 2 jacks estão aqui só por motivos estéticos, pois o circuito da Lusitania não tem saída para XLR. Então no meu baixo, esse jack XLR está aqui só para ficar igual ao da Wall, em estética, mas ele não está ligado, ele não funciona, pois o da Lusitania não tem saída para ele, só a saída para o P10 convencional. Bom, e é isso, pessoal. É um review longo, pois esse é um baixo que tem muitos detalhes. Na sequência eu vou deixar algumas fotos desse processo, que eu acabei não deixando aí durante a explicação, e, claro, o som do instrumento. Dessa vez eu vou tentar tocar alguns riffs variando, sempre escrevendo acima como eu estou utilizando a configuração dos filtros, dos captadores, do volume, etc. E tocar algumas músicas diferentes para vocês e alguns riffs de músicas diferentes. Valeu, galera. Qualquer dúvida podem me chamar aí nas redes sociais, aqui mesmo pelo YouTube. Estarei aí à disposição para atender as dúvidas de vocês. E claro, reforçando, eu já vi diversas réplicas de Wall, porém essa foi a maneira que eu encontrei de tentar deixar o mais parecido possível, de tentar fazer algo bom, algo que tivesse um resultado final satisfatório. Não foi algo simples de se fazer, foi bem complexo. Eu errei muito durante o processo, mas contei com a ajuda de muita gente bacana, muita gente que entende, e muito empenho também dos profissionais que eu já citei ao longo do vídeo. Então acredito que é um projeto satisfatório. Fica aí agora o
resultado final disso. Valeu, galera. Obrigado. Se você chegou até aqui, é porque você gosta mesmo de baixo. E gosta de Wall. E gosta de Red Hot Chili Peppers.